Tema de hoje é pecado. O pecado. Porque é que nós vamos à igreja? Uma das razões é, como se diz, para remir, para tirar os nossos pecados. A igreja serve para tirar os nossos pecados. E o que é pecado? Eu fui muito rápido ao Google para ver o que é pecado. Diz que é mal, infortúnio, desastre ou prevaricação. O que acontece, nós temos um conjunto de princípios que são moral, ética, integridade e religião. Quando você viola esses princípios, nós consideramos que existe violação da norma religiosa, então nós dizemos que estamos diante de um pecado. Mas eu quero analisar o pecado diante da escola filosófica que entende que o que existe é o espírito e que o mundo é uma aparência. O budismo tem duas escolas. Tem a escola do karma e tem a escola da filosofia. A escola do karma entende que o pecado existe. O pecado e o karma são quase que parecidos, porque dependem da ação do homem. Sem a ação do homem, não existe nem pecado, nem o karma. E na escola do budismo, que é uma escola religiosa que entende o karma, é necessário a pessoa fazer todo esforço para ter ações positivas, que é para poder eliminar a parte negativa do karma. Karma é a relação causa e efeito. Se você faz mal, o efeito será maldade. Então, por via disso, você terá que ser punido. Mas quando já vamos à escola do pensamento, a escola mais alta do budismo, entende que o que existe é espírito e que karma perde força, porque karma só pertence ao mundo e não pertence ao espírito. Ou seja, quando o espírito revela ou o espírito aparece para si, ou se você é abençoado, não se fala mais de pecado. Conhecimento elimina a ignorância, conhecimento elimina pecado. É o que diz a escola do budismo mais alta. Então eu dizia num dos vídeos que o mundo tem nome, forma e função. E o espírito não tem isso, não tem nem nome, nem forma, nem função, comparando. O que acontece é, nós temos duas maneiras de ver isto aqui. Podemos acreditar que o que existe é o mundo e podemos acreditar que o que existe é o espírito. Então, se o que existe pode ser o espírito ou o mundo, nós temos que saber qual é a diferença entre os dois. O mundo tem nome, forma e função. Qualquer objeto tem nome, forma e função. Espírito é existência, é só espaço com luz, em expansão. Isso é que se chama espírito. Qual é a relação que existe entre a mente e o espírito? Na Bíblia diz que Deus criou o mundo através da palavra, se eu não estiver enganado. Eu não sou especialista da Bíblia. Aquela palavra, a forma como Deus criou o mundo, chama-se poder. Então, em filosofia, aquele poder tem um nome, chama-se mente. Tudo que aparece, tudo que é criado através da nossa mente. Não existe outra coisa. Então, o pecado está na nossa mente. É criado. Tem ação. Onde existe ação, onde existe movimento, onde existe transformação, é apenas no mundo. O espírito não se transforma. O espírito é ilimitado, infinito,
é perpétuo, é existência, mas não é dinâmico, é estático. É simplesmente espaço com luz. Como é que o espírito cria as coisas? Através daquilo que é a mente. Então, se o pecado existisse, o cão, o gato, o leopardo, a galinha e os outros animais tinham que ter consciência deste pecado. Mas eles não têm, a cobra não tem. Não sabem o que é pecado. Então, só quem tem intelecto, só tem tem mente desenvolvida, é que pode perceber o que é pecado. Então, dizer que todo o resto dos organismos que estão na Terra não têm a possibilidade de perceber o que é pecado e por via disso eles são completamente inferiores, pode ser até em parte verdade. Mas carrega com isso também consequências. Carrega com isso consequências, porque o ser humano é o único que tem a capacidade de entender o que é pecado, porque tem a mente desenvolvida, tem um intelecto, sabe discriminar. Então, temos que acreditar que Deus criou o homem e criou todos os restos dos organismos, mas só atribuiu o pecado ao ser humano, o que é um pouco incoerente. Porque nós temos árvores, nós temos o ecossistema completo, mas o único que tem capacidade de perceber o que é pecado é o ser humano. Tem que existir alguma lógica. Não faz muito sentido. Para onde é que vai o gato que é pecador? Para onde é que vai o leopardo que é pecador? Não tem espaço no céu. Essas questões são fundamentais, nós temos que responder isso. A galinha que é prevaricadora, onde é que vai? Onde é que vai o pato? Mal educado, mal criado, sem ética, sem moral, sem integridade. Onde é que vai? Não tem espaço no céu. Vai sentar ao nosso lado quando nós chegarmos no céu. Então, nós temos que refletir o que é pecado. Estamos a ir à igreja, mas não estamos a refletir. O pecado só existe numa dimensão da terra, numa dimensão do mundo. Na dimensão do espírito, o pecado não existe. Espírito rebenta com a ignorância. Espírito é conhecimento em estado puro. O espírito rebenta com a ignorância e o espírito rebenta com o pecado. O pecado queima com o espírito. Não há como o pecado existir. São grandes inimigos. Aliás, quando você está em conhecimento, conhecimento afasta a ignorância. E ignorância, pecado está dentro da ignorância. Pecado e ignorância são mortes através do conhecimento. Outra questão que eu queria explicar. O que é morte? Morte em termos espiritual é uma coisa muito simples. É quando a mente, que é o poder do espírito, levanta ou carrega consigo os órgãos de sentidos, o intelecto e a respiração. Leva consigo, a mente leva e fica o corpo. Mas onde é que fica o corpo? O corpo fica dentro do espírito, na existência, até apodrecer, até desaparecer. É só isso. É só isso. O pecado não existe. O pecado tem uma dimensão na ignorância. E o que é ignorância? O mundo. O mundo é ignorância. O mundo não existe. Nós experimentamos, nós vivemos nele, mas o mundo não existe. O mundo é um poder. O mundo é o poder de Deus, que se manifesta como a nossa mente. O mundo está dentro de nós mesmos. O mundo está na nossa mente.